Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Pai. Eis aqui uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Amém. Glória a Deus. E o título dessa mensagem continua: Você precisa do azeite. Amém? Não esqueça o azeite. Amém? Deus não quer que esqueçamos o azeite. E para todos os eleitos, todos os amados, todos os chamados por Deus, você precisa ser escolhido. Lembra? Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? E lembrando que somos nós que damos o primeiro passo, né? Para que Jesus Cristo nos escolha. Amém? E esse versículo, nessa palavra de hoje, esse versículo é um versículo chave também, tá? Colossenses 1, versículo 27. Amém? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Glória a Deus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém, glória a Deus. Aí a gente vai lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 3 em diante. Continua, né, Mateus 25 como os versículos principais, né, o assunto, né, do qual nós tiramos essa palavra, essa mensagem, né? Você precisa ser escolhido. Não esqueça o azeite. Amém? E essa palavra foi tirada do texto de Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens, né? Vamos analisar essa cultura aqui que Jesus comparou, né? Jesus comparou o reino dos céus, né, a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, né? E 5 virgens levaram consigo o azeite, mas 5 também não levaram, né? Eram 5 virgens também, mas não levaram. A diferença é que elas não levaram o azeite consigo, entendeu? E lembrando de Colossenses capítulo 1, né, que nós acabamos de ler, foi Colossenses, né, 1, versículo 27, 28, 29, nós podemos ver, vamos comparar, né, esse texto aqui com esse versículo de Colossenses. Qual é o papel da igreja? Né? Quando Jesus contou né, essa parábola das 10 virgens, ele se refere à igreja, ele se refere a mim e a você, a todos quanto ele escolheu, todos quanto ele chamou, amém? Todos para fazer parte da igreja dele na terra, que é o corpo de Cristo. Então a igreja, ela existe para quê? A igreja existe para manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Então nós podemos colocar 1001 argumentos, né, sobre as nossas vidas. Ah, minha vida não está bem. Ai, por que será que Deus não ouve as minhas orações? Por que será que tanta luta, tanto problema? Se houver tanta luta na tua vida, é necessário, é bom, né, que nós demos glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós não estamos andando segundo a nossa vontade, entendeu? Tanta luta, tantos problemas, porque quando você vai agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, decide agradar a Deus, as lutas vêm mesmo, entendeu? As batalhas vêm mesmo, entendeu? O inimigo, ele não vai te deixar quieto,
Mas para que a igreja existe? A igreja existe para manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Está muito claro aqui, ó. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Deus quer manifestar a glória dele em mim e através de mim. Glória a Deus. Ele quer manifestar a glória dele através da igreja. Só tem um meio, né? Só tem um meio pelo qual Deus pode manifestar a glória dele nesta terra. É através da igreja dele. Amém? Já está determinado isso, não tem como eu fazer o contrário ou eu pensar o contrário. Deus quer manifestar a glória dele através da igreja dele. Amém? É tão tanto que o versículo 28 diz assim: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, veja só o que diz esse versículo 27, né? E Mateus 25, o que Jesus quer dizer é que ele quer que ele permaneça em mim, amém? E a glória dele seja manifestada através de mim, através de você, que é escolhido de Deus. Todos os escolhidos de Deus, amém? Para mim e para você, Deus tem um propósito para todos os escolhidos dele em toda a face da terra, para toda a igreja, o propósito maior, entendeu? Da igreja. O que Deus quer da igreja, o que Deus quer de mim, qual é o propósito maior? Ele quer estar em mim e ele quer que a glória dele seja manifesta através de mim. Ele quer que a glória dele seja manifesta através da igreja. É para isso que a igreja existe. Amém? Glória a Deus. Então não é para os nossos argumentos. Você lembra de Gideão? Vamos comparar, né, o exemplo de Gideão. Gideão, ele estava ali malhando o trigo, trabalhando o trigo, né? Limpando o trigo, entendeu? No lugar aonde eles preparavam o vinho, né? Onde eles trabalhavam a uva, imagina. Então, num determinado local, era onde eles tinham um local para trabalhar o trigo e um local para trabalhar o vinho, né? Preparar o vinho, né? A uva. Então, é, eles estavam fazendo a mesma, olha só, eles estavam trabalhando o trigo no lugar de trabalhar o vinho, por quê? Porque eles não podiam estar trabalhando no lugar onde eles limpavam o trigo, onde eles preparavam o trigo, por causa dos inimigos que estavam perseguindo eles. Então eles foram limpar o trigo, preparar o trigo, né? No lugar, num outro lugar para despistar, né, os inimigos, porque eles estavam sufocados, eles estavam ali, vamos dizer como nordestinos, né, aperreados, sofridos, perseguidos, né, pelos filisteus, por todos os povos que eram inimigos deles, né? E aconteceu que o quê? Que Deus foi até Gideão, amém? Deus enviou o anjo dele até Gideão para falar com Gideão, entendeu? E Gideão argumenta: como, Senhor? Como que eu sou homem valoroso? Como que o Senhor está conosco? Como o Senhor pode estar conosco se todos esses males estão acontecendo com a gente? Entendeu? Então, foi um argumento de Gideão. E esse também pode ser o meu argumento, pode ser o seu, né? Muitos filhos de Deus, muitos crentes, muitos escolhidos, né, do Senhor se encontram em situações difíceis e estão argumentando: Senhor, mas por quê? Por que toda essa luta? Entendeu? Só que o argumento de Gideão não tinha nada a ver com o que Deus queria dele. Entendeu? Não tinha nada a ver. Por quê? Porque Deus não era culpado daquele povo estar sofrendo daquela maneira.
sofrimento daquele povo, entendeu? Era porque eles estavam em desobediência, entendeu? Em desobediência a Deus, entendeu? Israel se voltou contra Deus, desobedecendo a lei de Deus. Então aconteceu o quê? Automaticamente vieram as consequências sobre aquele povo, entendeu? As guerras, a luta, o sofrimento, eles ficaram oprimidos, né? Por 7 anos eles ficaram oprimidos ali. Mas Deus veio até Gideão, né? Com uma proposta para Gideão. E a primeira coisa que Deus falou foi que ele era um homem valoroso. Então Deus olha para mim, olha para você, olha para a igreja. Ele não vê um povo fracassado. Ele não me vê fracassada. Ele não te vê fracassada. Mas é preciso que nós conheçamos o propósito dele. Conheçamos a ele, amém? E o propósito dele para com as nossas vidas. Glória a Deus. Porque não é só o que a gente faz. Não é só o que a gente faz, senão a gente vai querer argumentar com Deus e dizer, olha, Senhor, eu estou trabalhando na tua obra, olha, Senhor, eu estou fazendo tudo certo. A gente vai querer bater no peito e dizer isso para Deus, né? Entendeu? E a gente vai querer que haja um respaldo, que haja como é que se diz? Um pagamento, né, de Deus para conosco, porque nós estamos fazendo tudo certo. Mas nós precisamos compreender primeiro qual é o papel da igreja, qual é o meu papel na igreja, no corpo de Cristo, na terra. Amém? E aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 27, nós podemos ver, aos quais Deus quis. Olha só. Eu vou ler do 34, né? Regozijo-me agora, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi conhecida, ou seja, concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O que? Cristo em mim, Cristo em você, meu irmão, minha irmã, Cristo em você. Tem que ser a esperança, esta é a esperança da glória. Amém? Então, quer dizer o quê? Que Cristo em mim, ele quer habitar em mim, ele quer habitar em você. Amém? Ele quer habitar em cada um dos seus filhos. Para quê? Para que ele possa se manifestar através de mim, através de você. Agora a questão é que muitas das vezes nós queremos, né, cuidar, correr primeiro, entendeu? Correr pelos outros, correr, fazer a obra do Senhor sem um preparo, entendeu? Sem estar cheio do azeite, sem estar cheio da presença de Deus, sem querer primeiro buscar a presença de Deus, entendeu? E aí a gente acaba escondendo, né, nossos erros, né, nossas falhas, entendeu? No que a gente faz, a gente quer fazer pelos outros e quer esconder. Ah, não, mas porque fulano de tal, ah, porque ciclano, entendeu? A gente quer fazer pelas pessoas escondendo, entendeu? Na esperança de esconder os nossos erros. Mas Jesus, ele está nos chamando, entendeu? Dentro desse texto de Mateus 25, que ele não quer que esqueçamos, né, do azeite, da vida com ele, com Deus, da nossa comunhão com o Espírito Santo. Ele não quer que esqueçamos. Amém? Por quê? Porque senão nós vamos cobrar de Deus,
o pagamento de tudo aquilo que a gente tem feito. Olha, eu estou na obra, mas está acontecendo isso comigo. Ah, mas eu não sei por que estão acontecendo, entendeu? Porque eu estou fazendo tudo certinho, entendeu? Mas aqui nós vemos muito claro nesse texto. A Bíblia diz, ó, Jesus dizendo aqui, ó, Mateus 25, tá? Desde o começo aqui, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Veja bem, tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Entendeu? E tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou seja, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então veja só, aqui era costume de Israel, entendeu? Quando uma noiva, né, uma jovem ia casar, a família contratava 10 moças virgens também, né? 10 moças virgens para poder ir ao encontro do noivo, né? Numa determinada hora da noite, provavelmente meia-noite, porque Jesus está comparando aqui, né? Entendeu? E elas tinham que levar, tipo candeeiros, né? Lamparinas, entendeu? Nas ruas escuras, entendeu? Então elas andavam numa escuridão, mas elas tinham que levar o candeeiro, uma lamparina com azeite. O azeite que produzia a luz ali para elas, entendeu? Diferente da nossa energia de hoje, né? Hoje você sai nas ruas, os postes estão tudo ali acesos, a gente pode, as lâmpadas, né, dos postes estão tudo acesos, a gente pode sair tranquilo nas ruas. Mas naquela época, entendeu? Não havia, né, a energia nos postes, né? E então elas tinham que ir com umas lamparinas, com as lamparinas mesmo. Então Jesus diz: o reino dos céus é assim, comparado a 10 virgens. Agora veja só, vamos aprender dentro desse texto. Elas eram contratadas, eram para quê? Para irem à frente da noiva, para poder encontrar-se primeiro com o noivo, para poder levar esse noivo, apresentar, ou seja, levar essa noiva para se apresentar ao noivo, entendeu? Então, elas eram contratadas, elas estavam aqui trabalhando, entendeu? Para esse propósito, entendeu? E Jesus diz que o reino dos céus é comparado a essas 10 virgens. Então, ele compara a igreja a essas 10 virgens. Nós fomos chamados por Deus, entendeu? Para trabalhar na obra. Há um chamado, né? Entendeu? Há um chamado. Há um chamado para o diácono, para o pastor, para o apóstolo, profeta, mestre, para o crente, entendeu? Que precisa ser testemunho lá na escola, lá fora no trabalho, em qualquer lugar. O crente tem que ser testemunha. Amém? Vamos falar do crente, entendeu? Vamos falar em geral, né? Do crente. Então, Deus nos chamou. Nós somos, olha só, Cristo em nós é a esperança da glória. É o que o céu espera, entendeu? A manifestação de Cristo nas nossas vidas, entendeu? Então, eu preciso viver neste mundo para Cristo. Amém? Preciso viver neste mundo para Cristo, entendeu? Eu estou em oração, eu estou em jejum, eu congrego, você está entendendo? Você também. Nós servimos a Deus não pela nossa, não, como é que se diz? Não com tristeza, não como é que se diz? Vou para a oração, aí fazer o quê, né? Eu tenho que orar, eu vou congregar, fazer o quê, né? Eu tenho que congregar, não por uma força, não por violência, não por, como é que se diz? Não por força, entendeu? Não, mas por prazer, por alegria,
para deixar que Jesus seja manifestado através da minha vida, seja manifesto através da minha vida. Lembra de Mateus capítulo 5, versículo 16? O próprio Jesus diz: deixa que a vossa luz brilhe diante dos homens. Amém? Para que os homens vejam a glória de Deus em vocês e eles glorifiquem, entendeu? E o mundo possa glorificar a Deus, possa se render, as pessoas lá fora, o mundo, possa se render a Cristo através de mim, através de você, através da igreja. Amém? É isso que Jesus quer. Então a igreja existe para manifestar a glória de Cristo. Amém? Na terra. É para isso que a igreja existe. Entendeu? Então, essas 10 virgens, elas estavam ali preparadas para um propósito e elas foram contratadas. Entendeu? Então, você e eu fomos chamados. Entendeu? Mas esse chamado, ele tem que começar dentro de mim. O trabalhar de Deus tem que começar dentro de mim, dentro de você. E é o que aconteceu aqui. 5 delas entendiam isso, que elas tinham que estar preparadas, tinha que haver um azeite, entendeu? Na vida dela, ou seja, na mão delas. Assim também, com a igreja de Cristo, Jesus está dizendo, tem que haver o azeite em mim, tem que haver o azeite em você. O que significa isso? O azeite em mim, pastora, o que significa? Entendeu? A minha vida, olha só, no altar do Senhor, eu viver uma vida, entendeu? De intimidade, entendeu? Uma vida de mudança total, entendeu? De conversão genuína, entendeu? Eu tenho que viver essa vida de fato convertida. O apóstolo Paulo diz isso no livro de Romanos, capítulo 12, entendeu? Versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Nós temos a incumbência por Deus de transformar este século, entendeu? Transformar tudo que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, lá fora. Nós somos as pessoas principais para quem Deus olha, para quem Deus vê e espera. Nós somos a esperança. Olha só, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a esperança para este mundo. A esperança para este mundo é a igreja. Amém? Porque Cristo está onde? Na igreja. Nós somos. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. E ele quer nos usar, ele quer te usar. Como Deus vai me usar se eu ando despreparada? Entendeu? Para isso. Entendeu? Se eu quero cuidar dos outros, mas eu não quero cuidar de mim. Então, essas 5 virgens loucas, elas queriam ser as virgens contratadas, entendeu? Tinham suas lamparinas, estava tudo ok, entendeu? Menos uma coisa, elas não tinham o azeite consigo. Então, existe, olha só, existe pessoas, né, que se dizem crentes, convertidas, que estão aí, ó, pregando, entendeu? Nós corremos esse risco também. Estamos pregando, estamos querendo ensinar outros, querendo ter cargo na igreja, entendeu? Querendo ter um título de crente, entendeu? Um título só de convertido, entendeu? Mas viver uma vida aquém daquilo que Deus quer para nós. Viver uma vida vazia, viver uma vida como a igreja de Laodiceia, né? A Bíblia diz que Jesus encontrou ela como despreparada, entendeu? Como a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti, Jesus disse, que deixaste o teu primeiro amor, entendeu? Olha, como tem crentes, infelizmente, né? Relaxados, entendeu? E Jesus diz isso, Deus diz isso na palavra dele, no livro de Judas, versículo 20, que nós temos que nos edificar, cuidar para nos edificar na nossa santíssima fé, entendeu? Para que depois a gente possa resgatar outros que estão sendo levados, né, para a cova, levados para o inferno. E a gente precisa resgatar essas pessoas. Mas antes disso, ele diz que nós precisamos nos edificar na nossa fé santíssima, orando no Espírito.
Entendeu por que que Jesus compara o reino dos céus, a igreja, né, do Senhor Jesus na terra? Ele compara 10 virgens, que a metade estava preparada, né? E a outra metade não estava. Estava displicente. E nós precisamos aprender, entendeu? Com esta palavra, a cuidar de nós mesmos, entendeu? Então, elas estavam preparadas para fazer, entendeu? Mas elas não tinham o azeite consigo. Quando se tratava do que era para elas, entendeu? Elas não tinham, entendeu? E a Bíblia diz que quando elas se encontram com o noivo, quando elas vão para se encontrar com o noivo, elas não conseguem se encontrar. Entendeu? Por que que elas não conseguem se encontrar? Porque faltava algo, entendeu? Para elas mesmas. Então elas podiam fazer, entendeu? Mas elas não tinham. Então muitos podem fazer sem ter algo consigo, né? Sem ter a presença do Espírito Santo. Eu posso pregar sem ter a presença do Espírito Santo em mim. Posso. Mateus 7:21 diz isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22 diz o quê? Muitos chegarão e dirão, Jesus está dizendo, ó, muitos chegarão e dirão, em meu nome, ou seja, em teu nome, Jesus, eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz maravilhas, entendeu? Em teu nome eu preguei, entendeu? Eu profetizei, entendeu? Mas a Bíblia diz que Jesus dirá a estes, né? Não vos conheço, entendeu? Então, queridos, nós podemos entender aqui, dentro desse texto de Mateus 25, entendeu? Que o papel da igreja, quando Jesus diz que o reino dos céus é comparado às 10 virgens, né? Que 5 delas levaram azeite consigo, estavam à espera do noivo, do esposo, levaram azeite consigo, é comparado à igreja, entendeu? E 5 delas não levaram azeite. Então, a gente trabalhar para os outros é uma coisa, entendeu? A gente fazer pelos outros é uma coisa, mas o que Deus quer de mim, de você, é que façamos primeiro por nós. Amém? A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Timóteo, né? 2 Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Glória a Deus. E Colossenses, voltando a Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Entendeu? Então, quando se trata do trabalhar de Deus através de nós não podemos esquecer que Ele quer primeiro trabalhar em nós. Porque a Bíblia diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia diz assim, deixe que a vossa luz brilhe. Mateus, né? Capítulo, vamos lá? Mateus 5. Vou voltar ao versículo, entendeu? De Mateus 5. Entendeu? Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz. Ó, amém? Tem tudo a ver com o versículo de 27, né, e 28 de Colossenses 1. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se não tem para mim, entendeu? Como é que eu vou dar para os outros? Se eu não tenho para mim, como é que eu vou dar para os outros? Se a minha luz, né, é que é Cristo, amém? Quem é a minha luz? É Cristo. Cristo em mim, amém? Esperança da glória. Por isso ele diz: deixa que resplandeça a vossa luz diante dos homens. E quem é a nossa luz? Quem é a minha luz? Quem é a sua luz? É Jesus. Glória a Deus. Cristo em nós, esperança da glória. O mundo quer ver,
Jesus Cristo em mim, em você. Amém? Glória a Deus. Então, as obras que ele vai fazer, olha só, as obras que ele vai fazer na vida, na minha vida, ou seja, na vida da minha família, na minha casa, entendeu? Pastora, mas eu sou sozinha na minha casa. Maravilha, porque basta um para Jesus começar. Glória a Deus. Então, Cristo em mim, esperança da glória. Deixa que a vossa luz, Jesus está dizendo aqui, ó, brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, Cristo em mim, automaticamente o mundo vai ver a obra de Cristo na minha vida, entendeu? No meu falar, no meu andar, no meu proceder, tudo vai refletir Cristo. Amém? Então, a igreja existe para quê? Para manifestar a Cristo. E se eu estou na igreja, se eu estou no corpo, eu faço parte do corpo, mas eu sou aquela pessoa resmungona para orar, resmungona para congregar, tudo eu questiono, tudo eu... Você está entendendo? Gideão, vamos fazer a comparação aí com Gideão, né? Jesus declarou, né? O anjo falou com ele e disse: Gideão, homem valoroso, homem forte, homem valente, entendeu? É como se Deus está dizendo assim, Deus estava dizendo para ele, eu escolhi você, era isso, em outras palavras, eu escolhi você. E ele questionou, Senhor, mas como o Senhor escolheu a mim? Como o Senhor está dizendo que somos valentes, que eu sou valente? Como o Senhor está dizendo que o Senhor é conosco? Se todos esses males estão acontecendo com a gente. Você está entendendo, queridos? Então, os males que acontecem comigo, com você, entendeu? Com a igreja, entendeu? Não é culpa de Deus, entendeu? Não era culpa de Deus que estava acontecendo com Israel. Se você for ler os versículos anteriores, né, no livro de Juízes, né, você vai ver lá que Gideão estava equivocado, ele estava errado diante de Deus. Ele estava questionando uma coisa que não era verdade. Ele não era verdadeiro ali, entendeu? Jesus sim, mas ele não era verdadeiro. Por quê? Porque a culpa de tudo aquilo era o próprio povo de Israel, entendeu? Porque se desviaram da verdade, se desviaram da verdade. E lembrando de Mateus capítulo 25, nós vemos que 5 virgens puniram, a obediência de 5 virgens puniu a desobediência, né? Daquelas outras 5. Né? Então, 5 virgens, elas eram virgens, elas tinham suas lâmpadas, elas tinham seu azeite e elas entraram para estar com o noivo. Mas 5 delas, entendeu? Viram tudo isso naquelas outras 5, viram o preparo das outras 5, mas elas não se prepararam, entendeu? Então, é como está escrito em 2 Coríntios. Eu quero que você vá lá comigo, 2 Coríntios, tá bom? Só para a gente fechar essa parte aqui desta palavra. Lembrando, entendeu? Você não pode esquecer o azeite. Não esqueça o azeite, amém? Você precisa ser escolhido. Glória a Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos, entendeu? Então, vai haver muitos chamados. A Bíblia está afirmando. Muitos são chamados para Cristo, mas escolhidos são aqueles que permanecem nele. Ele diz isso, se, está lá em João, capítulo 15, se, olha aí, existe esse se aí, entendeu? Que é uma condição, entendeu? Uma condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, olha aí. Aí sim, tudo feito. Pedireis a mim, né? E tudo será feito. Entendeu? Tudo que vocês pedirem, vos será feito. Mas se, entendeu? Se vós estiverdes em mim. Lembra, João 15, 5, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Qual é o papel da igreja? Cristo em nós, esperança da glória. Qual é o papel da igreja? Cristo em mim, entendeu?
e sendo manifestado através de mim. Glória a Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. Amém? Grave esse versículo, tá bom? 2 Coríntios também, eu quero compartilhar com você, capítulo 10, 2 Coríntios 10, tá? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Amém? Versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Tudo que eu tenho para resolver, entendeu? Questões espirituais, batalhas na minha vida, na vida da minha família, tudo que eu tenho para resolver, entendeu? A minha guerra, as minhas lutas, eu não venço, eu não vou vencer, entendeu? Segundo a carne, segundo a minha maneira de pensar. Não, não. Eu vou vencer segundo a palavra de Deus, segundo o que eu aprendo dentro da palavra, segundo a minha vida andando com Deus. Então está escrito aqui, ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. É isso aqui, ó. Estando na carne, eu estou nesta vida física, mas eu não luto, as minhas guerras, eu não guerreio, eu não luto, entendeu? Entendeu? Segundo a minha maneira de pensar, segundo a carne. Está escrito aqui, versículo 3, 10, né? De 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. Por quê? Porque as armas da minha luta, da nossa milícia, a Bíblia diz, da nossa batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como Deus vai destruir as fortalezas, né? A mentira, a doença, entendeu? A resistência dos meus familiares que não querem vir para Jesus. Como ele vai destruir, entendeu? Se eu não entro para viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, viver pelo Espírito, andar no Espírito, edificar minha fé santíssima no Espírito. Como que ele vai me usar? Não tem como. Ó, tá escrito, a Bíblia diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. É através da oração, é através do jejum, amém? É através da minha fé contínua em Deus. Essas são minhas armas. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Quais são nossas armas? Entendeu? É a palavra de Deus, é meu andar no Espírito. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, entendeu? A nossa luta é contra os principados, potestades, é contra demônios. O diabo ele se levanta mesmo e ele vai ter que andar, nós vamos ter que andar na contramão dele, entendeu? Se você está enfrentando muita luta, muita guerra, dê glória a Deus, porque você está na contramão do diabo. Entendeu? Agora, se não houver luta, se não houver problema, aí você vai ter que ficar preocupado mesmo. Peraí. Você está entendendo? Porque o diabo ele se levanta todo dia. Você se levantar, o teu levantar, o diabo também já está se levantando contra ti. Tentando dar glória a Deus, porque você está na contramão dele. Amém? Então, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ei, não são carnais. Entendeu? Como é que eu vou andar sem o azeite? O que representa o azeite? O azeite é a presença do Espírito Santo continuamente na minha vida. É Cristo em mim. Glória a Deus. E eu vou adquirir tudo isto, amém? O óleo do Espírito, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Eu vou adquirir o amor, ágape, continuamente no meu coração, na minha vida, se eu andar em comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão é através da oração, através da meditação na palavra de Deus. E isto vai gerar em mim um prazer, um amor de congregar, de estar na presença do Pai, de buscar esta presença. Entendeu? E quando eu chegar diante das pessoas, eu vou estilar o amor de Cristo. Eu vou estilar a paz de Cristo. Amém? Eu vou estilar, a presença de Deus vai estar constante na minha vida e é isso que eu vou poder dar aos outros. Amém? Então Deus não está me chamando primeiramente para me fazer, né?
Eu conversava com uma pessoa esses dias e ela dizia assim, eu tô me sentindo fraca. Eu estava lá no hospital e eu ainda orei pelas pessoas. Quer dizer, a pessoa estava precisando para ela mesma. E eu falei assim, olha, você não tem que fazer nada pelos outros enquanto você não fizer por você. Entendeu? Enquanto você não fizer por você. E é uma pessoa que a gente já insistiu tanto. Vamos lá, irmã, se levante, queira Jesus, ame Jesus mais do que as lutas que você está passando. Se importe com a sua vida com Deus. Ela, eu tô sentindo muito fraca, muito isso. Eu digo, pois é, você precisa de Jesus. Então, e para encurtar o assunto, o que que eu fiz? Eu simplesmente perguntei, se coloque agora no meu lugar. Eu estou no teu lugar e você é a pessoa de quem você é, aliás, e eu sou a pessoa que preciso de você. Estou no teu lugar. O que você me diria, entendeu? Diante de toda a minha situação. A situação é sua, mas eu vou me colocar no seu lugar. E o que que você me diria? Você está entendendo? E ela, ai, pastor, agora você me colocou na parede, né? Digo, então, mas eu vou te esperar, eu vou esperar a resposta. Ah, preciso de Jesus, né? Eu diria para você que você precisa de Jesus. Eu digo, então, você já tem a resposta. Então, podemos até parar por aqui agora, porque nem adianta eu ficar, né, leco, ensinando você, entendeu? Deus diz que nós não temos que ser líder, né, sobre os outros, mestre, entendeu? Sobre as pessoas. Não, a gente tem que chegar e mostrar a verdade da palavra. E a pessoa quer, não quer, não quer. Não dá para se gastar tempo, entendeu? Com quem não quer. Então tá aqui, a Bíblia diz o quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então basta eu querer que Cristo esteja em mim. Amém? Basta eu querer, eu desejar, eu ter fome da presença do Espírito Santo na minha vida. Isso basta. E aí, daí a Bíblia diz: a minha luz vai resplandecer, a minha luz que é Cristo, vai resplandecer em mim e através de mim. Então, o texto de Mateus, capítulo 25, né? Versículo 1 em diante, o que Jesus diz que ele compara o reino dos céus é comparado a 10 virgens. 5 delas não levaram azeite consigo, mas estavam a trabalho, entendeu? Elas estavam a trabalho, mas estavam despreparadas, entendeu? Eu não posso andar despreparada. Jesus está voltando e ele vai querer de mim, entendeu? A presença dele em mim. É o que ele diz em Mateus 7:23, né? Que para muitos ele dirá: não vos conheço. Não vos conheço. Mesmo que as pessoas vão dizer, né? Mesmo as pessoas dizendo, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, entendeu? Então, queridos, é muito sério, entendeu? O que nós estamos ouvindo aqui hoje. E a Bíblia diz aqui, ó, em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu posso querer fazer tudo através da minha mente, através da minha maneira de pensar, mas eu não vou muito longe. Versículo 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, para que as pessoas possam se render a Cristo. Lembra do dia de Pentecostes? Atos capítulo 2, Jesus disse, simplesmente falou para os discípulos, simplesmente esperem, porque ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Ser minhas testemunhas. Ele afirmou, ele garantiu, vocês só vão fazer isso. Deixe que o Espírito Santo venha sobre vocês. Amém? E a Bíblia diz no versículo 14 de Atos 1, a Bíblia diz, todos obedeceram a palavra de Jesus, o conselho de Jesus. Todos ficaram firmes, porque na Bíblia está escrito, eles perseveraram, unânimes, juntos. Amém? E a Bíblia diz que o resultado foi o quê? Logo da primeira rimpada, né? Como diz o nordestino, a primeira leva de convertidos
foram quase 3.000 almas. Você está entendendo? Então Jesus diz, está dito. Então ele diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Foram quase 3.000 almas que se renderam, reconhecendo a verdade. Entendeu? Não teve argumento diante da obediência daquele povo, diante da obediência daqueles discípulos, daquelas mulheres. A Bíblia diz que até Maria, mãe de Jesus, estava lá, entendeu? No dia de Pentecostes. Ela estava rendida a Cristo, rendida ao Espírito Santo. Ó, o versículo 6 aqui, ó. E estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Lembrando, Colossenses 1, qual é o papel da igreja? Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim e manifestado através de mim. Glória a Deus, através de você, através da igreja. Jesus quer estar em mim, Ele quer estar em nós, Ele quer estar na sua vida, na minha vida, Ele quer estar na vida dos eleitos, amém? E Ele quer agir através dos eleitos, através da igreja. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Fica aqui essa palavra, tá bom? Para que você seja edificado e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, faça com que, ajude com que esse canal cresça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe. Deixe também o seu comentário, entendeu? O que aconteceu com a sua vida. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.